Jesus falou várias vezes a respeito da questão de tomar a cruz e seguir, tomar a cruz, pelo menos 6 vezes na palavra. Jesus ele traz esse alerta aos seus discípulos, a nós, seus discípulos, para tomarmos a cruz e seguirmos a ele. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Tome a sua cruz e siga. Deus é maravilhoso. Pode ler comigo, os irmãos aí. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Está em Lucas 9, 23. Os irmãos, o que o mundo entende por tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Nós paramos a pensar hoje, o mundo inteiro tem várias questões aí que estão rolando ao mesmo tempo, e aí eu falo nesse palavreado do jovem, para que a gente possa entender que de verdade é isso, o mundo está se embolando. O pastor Raimundo gosta de dizer que está uma embolaçada, e é exatamente isso. As coisas estão assim, ó, tudo se misturando, se mistura política com religião, se mistura ética com falta de vergonha, se mistura todas as coisas, e tudo parece que é a mesma coisa. Mas será que seguir a Jesus é a mesma coisa do que andar nesse mundo? Muitas pessoas estão confundindo o verdadeiro andar com Cristo com andar segundo o seu próprio Cristo. As pessoas estão construindo Cristos para si. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra, não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós algo maravilhoso, mas que não é só assim flores, realmente existe a mensagem da cruz, ela é clara para cada um de nós. E nós temos que ter em mente que Jesus, ele nasceu homem, pessoa, andou por aqui, transitou por esse mundo, fez coisas tremendas, padeceu numa cruz, morreu numa cruz, mas ressuscitou. E porque ressuscitou, ele é a nossa esperança. Hoje, todos nós que falamos que somos cristãos, não andamos mais atrás das coisas do mundo, mas andamos atrás de Cristo, seguimos a Cristo. Mas o que é seguir a Cristo? Como é que o mundo enxerga isso? Quando o mundo olha para as nossas vidas, o que ele vê em nós? Qual a diferença que tem o nosso seguir a Cristo daqueles outros que dizem que seguem a Cristo? Será que é a mesma coisa? Será que hoje temos feito a mesma coisa? Nessa manhã eu queria pensar com os irmãos e tentar responder essa pergunta, olhando para dentro de cada um de nós, cada um examinando a si mesmo, para ter em mente, será que eu estou verdadeiramente seguindo a Cristo? Ou estou seguindo algo que não é necessariamente o Cristo vivo, o Cristo bíblico? Seguir a Jesus. Se nós perguntássemos hoje para o mundo o que é seguir a Jesus, eles vão perguntar, mas qual Jesus? Existem tantos Jesus por aí? Nós temos construído vários Jesus. A religião tem construído vários Jesus diferentes. Nós falarmos com um islâmico, ele vai dizer que existe Jesus. Outro dia eu estava lendo um livro que eu ganhei lá do Islã, né, que fala Jesus no Islã. É um livrinho que explica tudo sobre a vida de Jesus e consegue colocar Jesus dentro do Islã. Estava conversando com outra pessoa que é de uma outra religião, budista, e ele entende que Jesus era um grande profeta, então me explica tudo sobre Jesus, mas como um profeta, como um bom homem. Falei com outra pessoa, disse, não, Jesus, espírita, Jesus disse, não, Jesus, ele é realmente um espírito iluminado. Será que Jesus é um espírito iluminado? Meus irmãos, o mundo está cheio de Jesuses por aí. Tem até um homem aqui no Brasil que chama-se Henrique Cristo, que se diz a encarnação de Jesus. Existem pessoas que pregam um Jesus diferente. Se a gente ligar a televisão, nesta hora, nós vamos ver pelo menos 10 pregações de Jesus. Mas qual delas está falando do Jesus bíblico? Nós temos que examinar essas coisas. Entender que a luz da Bíblia, é somente a luz da Bíblia que nós vamos conhecer o verdadeiro Jesus e poder seguir Jesus. Não se segue Jesus pelo apito. Não foi assobiado, nós fomos chamados a seguir Jesus. Cada um dos discípulos que estavam ali sentados fazendo seus afazeres foram chamados e aceitaram o chamado. No seu coração, o Espírito Santo encheu de algo novo e acendeu-se uma chama que eles não sabiam que tinha lá dentro. E o Santo Espírito é que os convenceu e eles avançaram. Não foi simplesmente um chamado de alguém que deu uma boa mensagem, não foi o chamado de alguém que ofereceu algo bom,
Não foi um grande propósito, algo para fazer uma grande coisa, não. O chamado de Jesus para cada um dos discípulos foi simplesmente: vem, segue-me. Simples assim. Nós lemos todos, o chamado foi igual. Abre mão de todas as coisas, vem e segue-me. Será que é esse Jesus que hoje as pessoas veem no mundo? Quem é Jesus? Nós devemos identificar Jesus como sendo uma construção histórica. E aí, como construção histórica, outra vez eu estava lendo um livro, Jesus, Aproximação Histórica, um livro escrito por um frei espanhol, a tese de doutorado dele, no mestrado lá na Espanha, no doutorado na Espanha. E aí me chamou a atenção que ele fez uma construção histórica de Jesus, mas conseguiu transformar Jesus em um filho de Maria. Mas Jesus era somente o filho de Maria ou era o filho do Deus vivo? Meus irmãos, temos que entender, à luz da Bíblia, quem verdadeiramente é Jesus, para que possamos anunciar ao mundo o verdadeiro Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, nós passamos a reproduzir simplesmente falas das pessoas, vozes do mundo. Mas não são as vozes do mundo que nós devemos reproduzir. Nós devemos reproduzir em nós, a nossa boca tem que proferir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo jamais vai ser contrária àquilo que a Bíblia mostra. Toda vez que nós tivermos uma diferença entre aquilo que eu falo, ou aquilo que eu escuto, ou aquilo que eu vejo, em relação àquilo que a Bíblia mostra, fique com a Bíblia. Não importa quem esteja falando. A palavra de Deus fala que seja anátema. Seja anátema, maldito. Jesus, uma aproximação histórica, um personagem histórico, ele pode ser considerado como sendo um mito. E muitas pessoas veem Jesus como um mito, algo que é uma história, uma fábula construída pelo homem. Mas para nós, que conhecemos a Bíblia do Senhor, Jesus é uma realidade. É mais do que uma aproximação histórica, é mais do que alguém que viveu no passado. É alguém que, sim, estava desde o princípio, que a palavra de Deus fala que ele era desde o princípio e por ele todas as coisas foram feitas. Então, lá atrás, em Gênesis, Deus, ali estava Jesus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele estava lá. Depois ele encarnou, abriu mão de toda a sua glória, e a palavra de Deus fala que ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória, para estar aqui, carne e osso, como um homem. Aquele que era totalmente eterno, se tornou alguém temporal. E Jesus viveu aqui aproximadamente 33 anos, é o que a história nos mostra. Temporal. O eterno se tornou temporal. Realidade. E como eterno, ele voltou a ser eterno e continua sendo eterno e vivo. Não é uma figura histórica, porque ele continua sendo Jesus. Ele está vivo. Hoje ele está vivo. Aleluia! Ele está vivo. Jesus, ele pode ser um exemplo a ser seguido, e é muito legal a gente ver vários livros. Jesus, o grande psicólogo, Jesus, o grande mestre, Jesus, o grande isso, o grande aquilo. Jesus, ele era Deus, ele é Deus, e ele continuará sendo Deus, eternamente Deus. Não é um estilo de vida. Muitos jovens põem camisa, Jesus, style. Não, é mais do que um style. É mais do que um estilo. Ele é a própria vida, ele é o autor da vida. A Bíblia nos mostra Jesus, o autor da vida. Eu não sigo a Jesus porque ele é um bom estilo para ser seguido, não é porque ele traz bons exemplos, não é porque ele pode me levar a ter momentos de paz, não, porque ele é a própria paz. O mundo inteiro carece dessa mensagem e entender que, a despeito de pandemias, de confusões e crises, e todas elas que hoje estão implantadas, mas que certamente virão outras, Jesus continuará sendo Deus. Jesus continuará sendo realidade. Jesus continuará sendo o autor da vida. Jesus não é um símbolo de uma religião criada pelo homem. Muitas pessoas colocam Jesus como sendo um símbolo. Então, tem ali a figura de Jesus, uns colocam Jesus na parede, outros até fazem tatuagem de Jesus no peito, no braço. Meus irmãos, Jesus não quer uma tatuagem. Aliás, a Bíblia jamais falou sobre tatuagem para as pessoas demonstrarem que são de Jesus. A tatuagem que Jesus quer que faça no coração, era no íntimo de cada um de nós. Lá dentro do coração é que Jesus quer habitar. E o exterior, ele é mudado pelo interior.
é de dentro para fora. Eu costumo dizer que a nossa conversão é como desabrochar de uma rosa. A rosa não desabrocha de fora para dentro, é de dentro para fora. Ela nasce um botãozinho pequenininho, mas lá dentro daquele botão já tem todo o aroma da rosa que vai nascer, já tem a cor da rosa que vai nascer, e as pétalas estão ali dentro, fechadinhas, esperando o momento certo do desabrochar. Assim é a nossa vida. Quando Jesus Cristo já está no nosso coração, o Espírito Santo está lá, ele começa a trabalhar em nós, de forma que nós não conseguimos mais segurar, e se rompe Jesus através de nossos atos, através de nossas palavras, o nosso olhar transforma, o nosso sorrir transforma, o nosso ouvir transforma, tudo aquilo que vivemos agora é transformado pelo mover de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, este é o Jesus. Não é um ídolo humano, ele é Deus. Deus em nós, Deus por nós, Deus através de nós. Meus irmãos, quem é Jesus? Deus em Hebreus 1:3 fala assim, ó, ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Jesus, o mesmo que usou a coroa de espinho, ele sempre usou a coroa dos céus. Ele sempre foi majestade, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que era, que é e eternamente será o Senhor. Meus irmãos, é esse Jesus. Esse Jesus o mundo não consegue entender, porque o mundo não consegue entender essa dualidade. Como é que pode um homem crucificado ser ao mesmo tempo o Rei dos reis? Não só o Rei dos judeus, mas o Rei dos reis. Essa maravilhosa simbiose, essa união que acontece é algo tremendo e é algo que é divino. Jesus, ele é muito mais do que o mundo pode ver, porque o mundo não consegue perceber a maravilhosa graça de Jesus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em mim, que está em ti, através de nós, ele é transportado, ele é dado ao mundo. Nossos atos, eles têm que levar, eles têm que manifestar isso, manifestar esse Jesus, não aquele outro Jesus. Meus irmãos, temos que entender, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento de levarmos Jesus às pessoas através de todos os nossos atos. Muitas pessoas imaginam que lá em Mateus 28:19, quando ele fala que ir de pregar, é fazer púlpitos em vários lugares, construir várias igrejas em vários lugares, mas não é isso que a palavra de Deus nos está mostrando. Está mostrando que cada um de nós seremos a pregação viva. Domingo passado eu trouxe aqui uma mensagem que dizia exatamente isso. Nós somos a pregação viva. É em nós, é através de nós que o mundo vai ver e crer em Jesus. Somos nós que vamos levar a palavra. Nós somos a própria carta escrita. E ela está escrita em nosso coração. O salmista fala, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus é maravilhoso. Seguir a Jesus é um peso. Muitas pessoas colocam Jesus como sendo um fardo nas costas daqueles que creem. A religião é um fardo, eu concordo. Eu não quero religião e eu não proponho religião para ninguém. A religião é um problema. A religião, ela gera problemas sérios. Através da religião, os homens castigaram outros homens. Através da religião, os homens escravizaram outros homens. Através da religião, homens mataram outros homens. A história está aí. Eu não preciso dar aula de história para os irmãos, basta os irmãos abrirem os seus livros, olharem na internet, verificarem aquilo que está acontecendo e nas suas próprias vidas. Verem todas as mazelas do mundo se não estão ligadas a uma religião. Meus irmãos, Jesus Cristo não é religião. Estar com Cristo, seguir a Cristo não é seguir uma religião, não é ser religioso. As pessoas muitas vezes perguntam, Maurício, tu é religioso? Eu digo, não. Eu sou cristão. E as pessoas, mas como assim? Jesus Cristo não é um fardo. A religião é. Jesus Cristo veio para nos dar liberdade. Eu vim para que tenham liberdade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, Jesus não é um fardo. Ó, Deus, ele mostra claramente isso. Lá em Lucas 9:23, fala assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome
cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. As pessoas confundem esse negócio de se negar a si mesmo, de carregar a cruz, como sendo carregar um peso. Mas, para muitos, a religião, a forma como as pessoas pregam, pensam que seguir a Jesus é algo simples. Seguir a Jesus é fácil. A cruz já foi carregada por Cristo, não preciso fazer nada. É verdade. Eu não tenho que colocar uma cruz nas minhas costas, mas eu tenho um peso sobre mim. O peso da glória de Deus está sobre mim. E junto com o peso da glória de Deus está toda a necessidade de anunciar a Cristo através dos meus atos. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, temos que entender, existe sim algo a ser feito. Nós não fomos chamados para simplesmente andarmos a passeio por aqui e nos deliciarmos com as benesses desse mundo. O evangelho da prosperidade é uma mentira. Não vos engane. Aqueles que pregam isso é mentiroso. A Bíblia nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas. Jesus nunca prometeu isso para ninguém, meus irmãos. Vamos tomar cuidado, existe muito lobo vestido roupa de ovelha pregando mentiras. E as pessoas estão indo, as multidões vão, porque as multidões querem ouvir isso. Mas não é isso que nós temos a falar, não é isso que a Bíblia tem a nos dizer. E não é isso que nós temos que testemunhar de Jesus. Nós temos que testemunhar de Jesus que sim, nós passamos por dificuldades, mas sim, para a honra e glória do Senhor, nós superamos todas elas. É isso. A nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa alegria depende de Jesus. Cristo em nós é a nossa alegria. A força do Senhor em nós é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E isso nos sustenta e nos faz avançar dia após dia, nos faz caminhar léguas e léguas. E quando nós achamos que estamos muito cansados, aí o Senhor, de uma forma milagrosa, nos sustenta, nos levanta e nos faz caminhar ainda mais. É isso. Muitas vezes o caminhar com Cristo nos faz andar por caminhos solitários, por caminhos que nós não conhecemos, mas as marcas de Cristo estão no chão, então nós podemos seguir a Cristo. Muitas vezes nós passamos por momentos que a gente acha assim, e agora? Para que lado nós vamos? Então nós clamamos ao Senhor e Deus nos dá a direção. Mas cada um de nós carrega o seu próprio fardo. Gálatas 6:5 fala isso, cada um carrega o seu próprio fardo. Existe um peso a ser carregado. Existe algo a ser feito. Mateus 11:29-30 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o fardo ser leve não significa que ele não existe. Significa, assim, que Jesus divide conosco. Todo o peso ele carrega. O que fica para nós é o esforço que nós podemos fazer. Ninguém faz mais esforço do que deveria ou do que poderia. Todos nós passamos por privações que nós podemos suportar. Ninguém é provado além do que pode. Vamos olhar a história de Jó, é uma história belíssima para nós entendermos aquilo que Deus faz conosco. Deus, ele a todo tempo está ao nosso lado e jamais nos abandona. Ainda que venham as privações, todas as questões da vida que podem nos fazer jogar para baixo, mas se o peso for muito forte, de verdade, meu irmão, deixe-se se ajoelhar e passe a caminhar de joelhos, porque nesta hora Jesus está contigo. Meus irmãos, é isso. O fardo, às vezes, parece pesado, mas ele seria muito maior se Cristo não estivesse ao nosso lado. Seguir a Cristo não é um peso. E nem é leve, como muitos falam. Seguir a Cristo é uma bênção. Estar com Cristo é uma bênção. Ser de Cristo é uma bênção. E é isso que tem que nos alegrar, tem que nos fazer transbordar. E esse transbordar é o próprio levar a palavra de Deus, é o pregar a palavra de Deus. Quando Cristo transborda em nós, as pessoas vêm através de nós. E é essa carta escrita em nosso coração, agora ela é lida pelas nossas vidas, pelos outros. Os outros veem em nós isto e dizem, eu quero. A palavra de Deus em Atos fala que as pessoas viam aquela comunidade, a alegria daquela comunidade, e diziam, eu também quero isso para mim. E Cristo ia aproximando, chegando as pessoas que iam sendo salvas.
Meus irmãos, ali não fala que Pedro ia para a praça, ali não fala que os apóstolos estavam ali fazendo grandes trabalhos evangelísticos, mas ele fala que eles viviam de casa em casa, lendo a palavra, glorificando a Deus, e as suas vidas eram para a glória de Deus, ao passo de entregarem tudo e viverem segundo a vontade do Senhor, uns para os outros, suportando uns aos outros em amor. Meus irmãos, o peso de cada um existia, as dificuldades existiam, as coisas aconteciam, porque a vida é assim. Mas mesmo assim as pessoas, elas eram aproximadas, eram chamadas por esse imã maravilhoso, chama Espírito Santo do Senhor, e eram convencidas dos seus próprios pecados, da justiça de Deus e do juízo que estava sobre elas, e se arrependiam. Conversão exige arrependimento, mas só pode se arrepender aqueles que entendem o fardo que estão carregando, o fardo do seu pecado. Senão não há conversão. Se não há quem pregue sobre o pecado, por que conversão? Se a cruz já não é mais para ser carregada, se não existe mais a cruz, então por que ainda vivemos? Vivemos porque a cruz existe, vivemos porque o pecado existe, vivemos aqui porque anunciamos a Cristo, estamos aqui com um propósito. A nossa vida tem um propósito claro: anunciar a Cristo. Cristo em nós, aleluia. O que é tomar a sua cruz? Cada um de nós carrega essa cruz, mas muitas pessoas imaginam que carregar a cruz é colocar sobre os seus ombros uma carga que nem eles sabem o que é. Muitas pessoas acham que vão ter que pregar-se aí diante de uma estaca. E tinha aquele filme O Pagador de Promessas, muitos de vocês devem ter visto, aquele filme antigo, que mostra um homem carregando uma cruz descomunal nas suas costas, carregando um peso de madeira, mas o madeiro que tinha que ser carregado já foi carregado. Jesus Cristo já carregou lá naquele madeiro todo o peso que precisava. O meu peso, o seu peso, do nosso pecado está naquela cruz. O nosso papel agora é aceitar ele lá, reconhecer ele lá. E aí o peso que fica para nós é simplesmente o fardo de vivermos nesse mundo. Tomar a cruz é tomar a sua própria vida. A sua própria vida depende de ti. Porque aquilo que Deus tem que fazer, ele já fez. Eu gosto muito daquela musiquinha que a gente cantava para as crianças, dizia assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Cara, que mensagem maravilhosa que a gente ensinava para os nossos filhos. Eu cantava para os meus filhos quando eles eram pequenininhos. Tinha aquele disquinho do palhaço, a gente cantava, fazia uma brincadeira. Para eles entenderem desde criança que o sacrifício era de Cristo. O sacrifício não é meu, não é seu, não é deles. E ninguém pode impor sobre a vida de vocês um sacrifício. Os fariseus faziam isso, e Jesus chamou eles de raça de víboras. Chamou eles de sepulcro caiado. Lindos por fora, mas podres por dentro. Meus irmãos, não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para anunciar a Cristo e viver a Cristo. Nessa feita graça, dia após dia, tomando sobre nós, dia a dia, aquilo que Deus tem para nós. Negar-se a si mesmo. Olha que diz a palavra de Deus, Lucas 9, 24, 25, diz: pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Que aproveita ganhar o mundo todo? Quem de nós não tem sonhos de grandeza? Quem de nós não queria ter muito dinheiro? Até para muitas pessoas, a gente até coloca assim: ah, não, eu queria ter muito dinheiro para poder comprar uma casa bonita lá para a igreja da Urca, ter aqueles 5 milhões no bolso para comprar aquele hortifruti e acabar de vez com essa confusão. Né? Muitas vezes a gente até coloca motivos que são aparentemente nobres, mas que no fundo, muitas vezes, 99% das vezes, reflete o nosso egoísmo. Reflete nosso desejo de poder. Se nós vivemos para Cristo, o poder de nossas vidas já não está em nós, está em Cristo. E a cruz que eu carrego é a cruz de suportar a minha própria mazelas. Eu tenho que abrir mão de mim mesmo, negar-se a si mesmo, negar a mim mesmo, negar os meus desejos, as minhas paixões, as minhas concupiscências. Paulo trabalha muito isso nas suas cartas, as concupiscências da carne, aquilo que nos agrada, que nos faz ter até algo interessante. Mas interessante para quê? Para esse tempo.
Mas Deus tem para nós a vida neste tempo, ou este tempo é uma preparação para o tempo vindouro? Se nós entendemos que a nossa vida ela não é somente esse tempo que vivemos aqui, mas ela começa aqui hoje, nós já estamos vivendo a eternidade, é o princípio da nossa eternidade, então nós vamos passar a olhar a nossa vida diferente. E vamos negar, sim, as coisas desse mundo, porque sabemos que as coisas desse mundo ficam nesse mundo. Existe um ditado popular que diz, caixão não tem gaveta. E muitas pessoas acham que, assim como os faraós colocavam seus túmulos banhados a ouro e colocavam todos os seus tesouros juntos e faziam pirâmides para esconder todo o seu tesouro, acham que isso vai dar a eles alguma coisa. Existem aquelas fábulas do mundo antigo que dizia que existia um barqueiro e que tu tinha que botar uma moeda para dar ao barqueiro. Meu irmão, todo e qualquer valor que precisava ser dado pela sua vida já foi dado. Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz. Jesus já pagou o preço. Não tem nada que tu possa conquistar nessa vida que possa pagar aquilo que Jesus fez. As pessoas confundem as coisas. Muitas vezes acham que de graça é porque não teve preço. Não. A graça é sobre nós porque Jesus pagou o preço. Não é que não tenha preço. O preço é caro. O preço foi pago por um preço de sangue. O preço de carregar aquela cruz. O peso de todas as mazelas do mundo estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele sangue que vertia naquela cruz era para ser o meu e o seu, mas ele verteu. E hoje nós podemos, naquele sangue, sermos salvos, sermos purificados, sermos lavados, transformados, remidos. E por aquele sacrifício, por aquela cruz, nós hoje não precisamos carregar aquele peso. O fardo que está sobre nós é muito mais leve. A cruz que nós carregamos é a nossa própria cruz. Cada um carrega a sua cruz. Tome a si mesmo o seu próprio fardo. Mas ainda assim a palavra de Deus nos mostra que se nós andarmos juntos, uns suportarão o fardo uns dos outros. Então, em amor, nós vamos nos completando. E se algum de nós fraquejar, nós não apontamos o dedo da acusação, mas nós estendemos a destra da comunhão. O amor é que suporta uns aos outros. E esse amor é o próprio Cristo em nós. O Espírito Santo que traduz em amor todos os nossos atos. Meus irmãos, quando eu olho para cada um dos rostos dos irmãos que estão aqui nessa manhã, quando eu escuto os irmãos na semana, quando a gente troca mensagens durante a semana, eu vejo o amor de Deus sendo transportado na vida de cada um. Meus irmãos, é isso. Deus tem para nós isso. O carregar o fardo nosso é individual, uns dos outros é o comunitário, e nós, como corpo, andamos de graça em graça, de glória em glória, avançamos para fazer algo que vai além daquilo que nós podemos fazer. Quando Deus fala em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por ti. Ele não esperou que nós buscássemos ele, mas ele nos buscou. Não foi pela minha vontade, mas pela vontade dele. Não foi pela minha condição, mas pela condição dele. Não foi porque eu sou bom, mas porque ele é bom. Meus irmãos, sigamos a Cristo. Cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e avance. Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Amém. Deus abençoe as nossas vidas.